Como foram os mercados em 2025? Você está assistindo ou ouvindo o Curadoria de número 13. Sabe por qual motivo, na divulgação do Reflexões de número 7, eu coloquei lá, pode ser que a gente tenha um último episódio em 2025? Porque essa ideia que você está vendo ser concretizada agora surgiu aos 49 do segundo tempo. Vamos, neste momento, começar uma tradição aqui no Terraço Econômico, que, se der tudo certo, vai ser seguida para os próximos anos. Eis a tradição que começa agora. Vamos te contar as movimentações em algumas classes de ativos em 2025. E quando tiver previsão para o próximo ano, também iremos te contar. Provavelmente, nessa altura do campeonato, você não vai checar fonte por fonte. Então, para facilitar, todas as fontes serão citadas conforme os dados forem sendo apresentados. E também, para facilitar, nós vamos separar em grupos diferentes. Melhor do que falar é fazer, então vamos lá, vamos começar. Dados brasileiros. Segundo o Cleiton Silva, o usuário @Cleiton_CSJ no X ou Twitter, assim foram os dados dos mercados brasileiros em 2025. O Ibovespa, que é a bolsa brasileira, subiu 33,7%. O IFIX, que é o índice dos fundos de investimento imobiliário, subiu 21,1%. O IRFM, que é o índice que avalia a variação de títulos públicos pré-fixados do Tesouro Nacional, subiu 18,2%. O CDI, que é a taxa que os bancos cobram por empréstimos entre si e que você pode acessar comprando um CDB, subiu 14,2%. O IMA-B, que é o índice que avalia a variação de títulos públicos indexados ao IPCA, que é a inflação, subiu 13,1%. E o S&P 500 em reais subiu 5,2%. E o dólar caiu 11,2%. E segundo o Investing.com, um dado sobre o Brasil lá fora, o índice EWZ, que é uma proxy da Bolsa Americana quando comprada em dólar lá fora, subiu 41,3% esse ano. Para o ano que vem, 2026, um levantamento realizado pelo Valor, com 15 bancos e corretoras, aponta que o Ibovespa deve fechar o próximo ano em 77,5 mil pontos, ou seja, 177.500 pontos, o que seria um aumento de 10,4% do patamar que ele está fechando agora, o ano de 2025. Mas nessa previsão, sinalizaram basicamente todas as empresas que a volatilidade eleitoral deve preocupar, ou seja, talvez esse aumento realmente aconteça, mas não sem algumas boas pancadas pelo caminho do ano eleitoral. Dados agora dos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, S&P 500 subiu 18,2%, Dow Jones subiu 15,57% e Nasdaq subiu 21%. Em um levantamento com 21 instituições financeiras realizado pela Bloomberg, o S&P 500 deve ter um ganho de 9% em 2026. E, detalhe, nenhuma das 21 instituições que foram consultadas nesse levantamento previu que haverá queda. Todas elas previram que haverá algum nível de alta. Algumas das previsões trazidas pelo perfil Brill Markets, @Brill Markets no X ou Twitter. O Bank of America vê o S&P 500 fechando 2026 em 7.100 pontos. O JP Morgan vê o índice chegando a 7.500 pontos. O Goldman Sachs prevê que o S&P alcance 7.600 pontos. O Morgan Stanley colocou a previsão deles em 7.800 pontos. E a Oppenheimer crê que o índice feche em 2026 em 8.100 pontos. O S&P 500 no caso. Ainda segundo a Bloomberg, as 5 ações que mais subiram nesse ano no S&P 500 foram as seguintes. SanDisk, com 578% de alta, Western Digital, que subiu 299%, Micron, que subiu 245%, Seagate, que subiu 225%, e Robinhood, que subiu 207%. Dados globais.
De acordo com o Yahoo Finance, o DXY, que é um índice que compara o dólar com uma cesta de moedas relevantes no mundo, caiu 9,45% em 2025. Segundo a Investing.com e a Bloomberg, o ETF que acompanha um compilado de ações do mundo inteiro, o VT da Vanguard, teve sua maior alta em 6 anos, 21%. Outro dado interessante que coletamos na Investing.com é o VIX, conhecido como Índice do Medo. Neste ano de 2025, ele caiu 16,7%. Em acompanhamento do companiesmarketcap.com, o maior mercado de ações do mundo é o dos Estados Unidos, com 70,57 trilhões de dólares em market cap. Em segundo lugar está a China, com 11,09 trilhões. Em terceiro lugar está o Japão, com 6,28 trilhões em market cap, né, o mercado de ações do país. Neste levantamento, o Brasil aparece como o 21º maior mercado de ações do mundo em market cap. Commodities. Segundo a Investing.com, o ouro subiu 65% e a prata subiu 150% em 2025. Já no caso das duas cotações do petróleo, duas quedas fortes. O WTI, que é o petróleo do Texas, apresentou queda de 17,7%, e o Brent, que é o petróleo britânico. E rapaziada, aqui é assim, vamos que vamos. O Brent apresentou queda de 17,25%. De acordo com a Bloomberg, que tem um índice agregado de commodities, o BCOM, o BCOM, como você preferir, que passa por commodities energéticas como petróleo e gás, pelas metálicas como ouro e cobre e pelas agrícolas como milho e trigo. De acordo com esse levantamento, neste ano as commodities em agregado subiram 13,3% globalmente. Mercado cripto. Segundo a CoinMarketCap, o market cap de todas as criptomoedas está fechando 2025 em 2,98 trilhões de dólares, o que representa uma queda de 9% neste ano. O Bitcoin, que é a maior cripto que existe, está valendo 88.400 dólares por unidade, o que é uma queda de 4,42% nesse ano. O Ethereum, que é a segunda maior cripto que existe, fecha o ano valendo 2.970 dólares, o que representa uma queda de 10,7% em 2025. E embora esse mercado não durma nem feche, no momento em que esse levantamento está sendo feito, na noite do dia 30 de dezembro de 2025, temos que essas são as 5 maiores criptomoedas em termos de market cap. Em primeiro lugar, o Bitcoin, com 1,76 trilhão em market cap. Em segundo lugar, o Ethereum, com 359 bilhões de dólares, isso dólares, tá, pessoal? O Ethereum, em segundo lugar, com 359 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, o USDT, o Tether, com 187 bilhões de dólares. Em quarto lugar, BNB, que é a criptomoeda nativa da Binance, valendo em market cap, claro, 118 bilhões de dólares. E em quinto lugar, XRP, valendo 114 bilhões de dólares. Só por curiosidade, neste exato momento existem 59 criptomoedas com market cap igual ou maior do que 1 bilhão de dólares. E um fato curioso, a criptomoeda de número 60 é a criptomoeda do Trump, com market cap atual de 988 milhões de dólares. Dados curiosos. Warren Buffett se aposenta neste último dia de 2025 e seu histórico de gestão na Berkshire Hathaway é, desde o começo, impressionantes 50.369%, segundo a Brill Markets, né? Perfil @Brill Markets no X ou Twitter. Outro dado, o mercado que mais avançou em 2025 foi a Bolsa da Coreia do Sul, que é o índice KOSPI, KOSPI, que entregou 72,15% em dólares, considerando o fechamento do dia 28 de dezembro, realizado pelo perfil TAR, que é o @itstarh no X ou Twitter. E para fechar, o perfil Macroglide no Instagram
levantou as 10 maiores empresas de gestão por AUM, que é a sigla em inglês para ativos sob gestão. Vamos a elas. BlackRock, com 13,5 trilhões sob gestão. Vanguard, com 11,6 trilhões. Fidelity, com 5,9 trilhões. State Street, com 4,7 trilhões. JP Morgan, com 3,6 trilhões. Goldman Sachs, com 3,1 trilhões. UBS, com 2,8 trilhões. Capital Group, com 2,8 trilhões também. Amundi, com 2,6 trilhões. E BNY Mellon, com 2,1 trilhões de ativos sob gestão. 2,1 trilhões de dólares. Todos esses trilhões aqui em dólares. Só por curiosidade, o Ibovespa inteiro, todas as empresas da Bolsa Brasileira, não chega a 1 trilhão de dólares. De acordo com o SakeData.com, com dados até novembro de 2025, o market cap da Bolsa Brasileira foi de 98 bilhões de dólares. E um dado que foi atualizado mais recentemente pelo CompaniesMarketCap.com, um pouquinho maior, agora no final de 2025, 918 bilhões de dólares, ainda abaixo do trilhão de dólares. Ufa! E aí, você gostou dessa chuva de dados? Faltou algum? A tradição começou agora, então a gente conta com você para nos contar o que pode ser aprimorado nas próximas edições. Novamente, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, agradecemos a você que está aqui assistindo ou ouvindo esse episódio e todos os outros nossos conteúdos de áudio, de vídeo, onde quer que você esteja nos acompanhando. Sem a sua audiência, nós não teríamos motivo para estar aqui há tantos anos e muito menos teríamos fôlego para todos os próximos que vierem. Boas festas e uma pergunta para você que ficou até o final. 2026 terá dados tão positivos quanto esses? Comenta no YouTube para a gente seguir essa discussão. Lado bom é que no final de 2026, quando a gente, se tudo der certo, tiver a próxima, né, a segunda edição dessa tradição que foi começada agora, você vai poder voltar e encontrar as previsões da galera e as suas também, caso você queira as deixar lá. Caio Augusto aqui em 30 de dezembro de 2025, às 23 horas e 36 minutos, para vocês verem que aqui o compromisso com o conteúdo não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Nos vemos e conversamos mais em 2026. Valeu, pessoal!